Imagine a cena. Há centenas de milhares de anos em uma savana africana, uma mulher primitiva entra em trabalho de parto. Ao seu redor, outras mulheres da tribo observam com ansiedade, enquanto os homens mantêm distância, armados, atentos a possíveis predadores. O choro de um recém-nascido ecoa pela noite. Para nós, esse momento tem explicação clara e biológica, mas para eles era um enigma, um mistério que desafiava sua compreensão limitada do corpo humano e do ciclo da vida. O nascimento era visto como algo mágico, uma manifestação da natureza ou dos espíritos. Muitos grupos primitivos acreditavam que a vida surgia da força da lua, das chuvas, ou até da respiração dos ventos. A mulher que dava à luz era considerada especial, quase sagrada, pois de dentro dela surgia uma nova vida sem que ninguém conseguisse entender como. E você? Já parou para imaginar como teria sido presenciar o nascimento do primeiro bebê humano? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Essas interpretações místicas tinham um papel essencial na sobrevivência do grupo. Se o nascimento era visto como um milagre, significava que a criança não era apenas da mãe, mas um presente para toda a tribo. Cada recém-nascido aumentava as chances de perpetuar a linhagem, garantir mais braços para a caça, mais olhos para vigiar a fogueira à noite e mais vozes para fortalecer os cânticos de união. Mas havia também um lado sombrio. Em tempos de escassez, quando o alimento era insuficiente, algumas crianças não eram aceitas. O mistério da vida se confundia com o peso da sobrevivência. Isso moldava um senso coletivo. A criança não tinha pai, não tinha dono, pertencia ao grupo. Essa concepção inicial foi fundamental, porque eliminava o conflito imediato sobre a origem. Se o bebê era de todos, não havia disputa direta de paternidade. Mas, ao mesmo tempo, deixava aberta uma questão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Em que momento os primeiros homens perceberam que eram eles os responsáveis por gerar vida junto às mulheres? O nascimento misterioso, portanto, foi o ponto de partida para um longo caminho de descobertas. No começo, não havia amor romântico, ciúme ou posse, apenas encantamento e espanto diante de algo incompreensível. Esse mistério seria a semente de muitas transformações sociais e emocionais que viriam depois, transformando a forma como homens e mulheres se relacionavam. Depois do nascimento misterioso, uma nova questão se desenhava. Como esses primeiros humanos se relacionavam entre si? É difícil para nós, que vivemos em uma sociedade repleta de regras, crenças e moral, imaginar um tempo em que a sexualidade não tinha vínculos claros com a noção de família ou de pai. Para aqueles homens e mulheres da pré-história, o ato sexual não era visto como união ou amor, mas sim como parte da natureza, tão natural quanto caçar, comer ou dormir. Nas primeiras sociedades humanas, o sexo acontecia sem a compreensão de que estava ligado diretamente ao nascimento de uma criança. Homens e mulheres se relacionavam de forma instintiva, seguindo o chamado biológico do desejo e da reprodução. Não havia a ideia de exclusividade ou fidelidade, porque simplesmente não fazia sentido. Se o bebê nascia sem que se pudesse associar sua chegada ao ato sexual anterior, então não existia motivo para reivindicar paternidade ou formar casais fixos. A vida seguia em grupos, e cada novo nascimento era incorporado à comunidade. Para os homens, isso significava que todas as crianças poderiam ser vistas como suas, mas ao mesmo tempo, como de ninguém em particular. Esse tipo de relação evitava disputas internas, mas também impedia a criação de laços familiares definidos. Essa fase foi essencial para a evolução social. Sem o peso da posse ou do ciúme, os grupos funcionavam de forma mais coletiva. O instinto de sobrevivência estava acima de qualquer interesse individual. Se uma mulher engravidava, era responsabilidade de todos garantir que a criança tivesse chance de viver. No entanto, esse comportamento também tinha seus efeitos colaterais. Sem regras definidas, surgiam rivalidades por desejo, disputas ocasionais entre machos
e até comportamentos violentos quando a competição aumentava. Mas, em geral, a própria estrutura da tribo regulava essas tensões. O grupo era mais importante do que o indivíduo. Esse cenário explica por que demorou milhares de anos para que os primeiros humanos conectassem causa e consequência entre sexo e nascimento. Eles não tinham instrumentos científicos, nem o hábito de registrar observações de longo prazo. A reprodução, para eles, era um fenômeno mágico que se manifestava espontaneamente. Essa ignorância também impactava diretamente o papel da mulher. Ela era vista como o canal da vida, a guardiã do mistério. Os homens poderiam caçar e proteger, mas eram as mulheres que, de tempos em tempos, traziam à luz um novo ser humano. Isso aumentava sua importância dentro da comunidade, mesmo em um mundo brutal e perigoso. Assim, o sexo, desprovido da ideia de paternidade, manteve-se por muito tempo como uma prática instintiva, sem compromissos permanentes. Mas esse cenário começaria a mudar quando os primeiros humanos observassem padrões, percebessem a repetição e, finalmente, associassem o ato ao nascimento. Essa foi a descoberta que transformou a história da humanidade. Por milhares de anos, o sexo foi apenas instinto. Mas em algum momento, entre observações e coincidências repetidas, surgiu a primeira fagulha de entendimento. Havia uma relação entre o contato sexual e o nascimento das crianças. Essa descoberta não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, quase invisível, mas transformadora. As mulheres que carregavam em seus corpos os sinais mais evidentes da reprodução provavelmente foram as primeiras a notar certos padrões. Após relações frequentes, a barriga crescia, e depois de muitos meses, uma nova vida surgia. Os homens, por sua vez, demoraram mais para perceber sua participação nesse processo. Para eles, a gravidez parecia algo que acontecia por obra do acaso, da magia, ou até da interferência dos espíritos da natureza. Mas aos poucos, a repetição se tornou impossível de ignorar. Quando um mesmo homem se relacionava várias vezes com a mesma mulher, e depois de algum tempo ela engravidava, a ligação começava a ficar clara. O mesmo se repetiu em várias tribos, até que a ideia da paternidade surgiu pela primeira vez na mente humana. Essa percepção mudou tudo. O nascimento de um filho deixou de ser apenas um evento coletivo para se tornar também uma questão individual. Um homem poderia, pela primeira vez, se reconhecer no filho, enxergar nele seus traços, suas expressões, talvez até a cor dos olhos. Essa identificação foi um marco para a criação dos primeiros laços familiares. No entanto, essa descoberta também trouxe novos conflitos. Se antes o sexo era livre e compartilhado, agora começava a surgir a noção de posse. Homens passaram a querer garantir que as mulheres com quem se relacionavam fossem suas, para que a descendência também fosse reconhecida como sua. Esse foi o embrião das primeiras disputas por fidelidade e exclusividade, que transformariam radicalmente as relações sociais. É importante lembrar que essa compreensão não foi universal e imediata. Algumas tribos mantiveram a ideia coletiva por muito tempo, enquanto outras já adotavam práticas de controle e escolha de parceiros. A diversidade de costumes era enorme, mas a semente estava plantada. O sexo tinha consequência, e a consequência era a continuação da linhagem. Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da história humana. Com a paternidade, surgiram conceitos que moldariam o futuro: herança, família, proteção da prole e até rivalidades entre grupos diferentes. O instinto começava a ser substituído por estruturas sociais mais complexas. E é justamente nesse ponto que nasce a pergunta: como essa nova noção de paternidade transformou o papel da família e os vínculos afetivos entre os primeiros humanos? A compreensão da paternidade abriu caminho para algo inédito: a ideia de família. Antes, os bandos humanos funcionavam como grandes coletivos, onde crianças eram criadas por todos, caçadas eram divididas, e o vínculo principal era com o grupo, não com indivíduos. Mas quando homens passaram a reconhecer filhos como seus,
A dinâmica mudou profundamente. O instinto de proteção, que antes era apenas em relação ao grupo, começou a se direcionar também para a própria prole. Pais queriam garantir que seus descendentes sobrevivessem, que herdassem suas habilidades de caça, suas ferramentas, suas posições dentro da tribo. Essa nova prioridade deu origem aos primeiros núcleos familiares. Esses núcleos não eram famílias no sentido moderno, pai, mãe e filhos vivendo juntos de forma organizada. Eles eram mais flexíveis, ainda dentro de um contexto coletivo. No entanto, o simples fato de haver uma ligação reconhecida entre pai, mãe e criança já representava uma revolução. Aos poucos, alianças começaram a ser firmadas não apenas entre tribos, mas também entre famílias, fortalecendo os laços sociais. O surgimento da família também trouxe novas responsabilidades para as mulheres. Elas já eram as principais cuidadoras dos filhos, mas agora eram vistas como parte de uma unidade maior, um casal ou até um clã pequeno que começava a reivindicar certa autonomia dentro do grupo. Isso, por sua vez, alterou as relações de poder. Homens começaram a disputar parceiras e, em alguns casos, a exigir exclusividade. Essa exclusividade nem sempre era aceita sem conflitos. A noção de fidelidade, que não existia antes, passou a ser um motivo de disputas e até de violência dentro das tribos. Mas, ao mesmo tempo, ela serviu como mecanismo de coesão. Famílias mais estáveis significavam filhos mais protegidos e maior chance de sobrevivência. Outro impacto profundo foi a divisão de papéis. Enquanto alguns homens passavam a se especializar na caça e proteção, as mulheres desenvolviam técnicas de coleta, cuidados infantis e, mais tarde, o cultivo de plantas. Esses papéis, ainda que flexíveis, foram moldando a base do que chamamos hoje de sociedade. Com o tempo, essas famílias primitivas passaram a se unir em grupos maiores, formando aldeias e, posteriormente, sociedades organizadas. Mas tudo começou nesse momento em que alguém olhou para uma criança e reconheceu nela não apenas um novo membro da tribo, mas também uma extensão de si mesmo. O surgimento da família foi, portanto, o primeiro passo para a criação de tradições, heranças e até de regras que regulavam a convivência. Foi a transição do instinto coletivo para uma estrutura social mais complexa, marcada por alianças, responsabilidades e também novos conflitos. E é justamente nesse contexto que nasce a pergunta: como o reconhecimento da família primitiva preparou o caminho para o que se tornaria a base das sociedades humanas? A transição dos primeiros encontros instintivos para o surgimento de laços familiares foi um divisor de águas na pré-história. A partir desse momento, os sentimentos, ainda que rudimentares, começaram a se misturar com o instinto de sobrevivência, criando algo totalmente novo: vínculos emocionais. Se antes a reprodução era apenas uma necessidade biológica, agora havia também o desejo de proximidade, de cuidado e de proteção. Os primeiros casais, mesmo que formados em condições duras, representaram o embrião do que chamamos hoje de amor. Esse amor, claro, não era igual ao que sentimos hoje, mas se manifestava em gestos simples: compartilhar comida, dividir abrigo, cuidar em conjunto de uma criança. Essas mudanças tiveram consequências profundas na organização das tribos. Relações mais estáveis entre homens e mulheres fortaleceram a estrutura social, mas também trouxeram tensões. Ciúmes, rivalidades e disputas começaram a surgir, e com eles vieram conflitos dentro do grupo. A fidelidade, conceito inexistente antes, passou a ser uma expectativa em muitos casos, embora nunca fosse uma regra absoluta. Por outro lado, esse novo padrão social trouxe grandes benefícios. Crianças protegidas por 2 cuidadores tinham maiores chances de sobreviver. Tribos que mantinham laços familiares mais firmes conseguiam maior coesão e estabilidade, e a cooperação dentro dos grupos aumentava. Esses pequenos núcleos familiares se tornaram a base para as futuras aldeias e sociedades. Além disso, o reconhecimento da paternidade e a formação de famílias abriram espaço para o surgimento das primeiras tradições. Costumes começaram a ser transmitidos de geração em geração,
fortalecendo a memória coletiva. A herança de habilidades, objetos e até territórios começou a se consolidar, moldando as bases da propriedade e das regras sociais. O instinto, portanto, deixou de ser apenas biológico e passou a carregar um peso cultural. O que antes era apenas sobrevivência se transformou em uma rede de relações cada vez mais complexas. O amor e o instinto juntos deram origem àquilo que nos define como humanos, a capacidade de criar laços que vão além da necessidade imediata. É curioso imaginar que, de um simples impulso instintivo, nasceram sentimentos tão profundos quanto o amor, a fidelidade e até a traição. E foi justamente essa mistura de emoções e instintos que guiou a humanidade na sua jornada até os dias de hoje. E antes de encerrarmos, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse documentário. Quero muito saber. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio da nossa jornada pela pré-história.